da imortalidade da alma, da reencarnação, ele vai mudar a sua postura. Vai ser uma revolução superior à revolução industrial. Certo. Porque quando você souber que pode reencarnar ou renascer, por exemplo, como mulher, você passa a olhar para a mulher como um ser humano que está temporariamente num corpo feminino. E deixa de haver a diferença sexual. Quando você tiver a consciência de que pode reencarnar numa situação pobre, você olha para o pobre não como aquele andrajoso de quem se foge, mas como um ser humano, um irmão, a quem compete dar a mão. Quando tiver a consciência da reencarnação, deixa de fazer sentido a xenofobia, né, o racismo, e a situação do tecido social vai melhorar. Então, terminando neste momento, nós gostaríamos de dizer que um centro espírita define-se, porque há centros espíritas que de espíritas só têm um nome. E então o vosso público, que eu sei que é vasto, se algum dia quiser dirigir-se a um centro espírita, o centro espírita define-se pela gratuitidade dos seus serviços. Jesus expulsou os vendilhões do templo e nessa altura nós achamos que é um crime de simonia comercializar as coisas do divino, as coisas de Deus. Então, os bons espíritos, os espíritos bondosos, aconselham-nos que cada um de nós tenha o seu trabalho no dia a dia, seja na agricultura, na engenharia, aqui e acolá, e que dediquemos apenas as horas vagas ao próximo gratuitamente, sem qualquer tipo de interesse pecuniário ou até outro tipo de interesse. Mas atendem em casa? Não, não. Os espíritas trabalham gratuitamente em conjunto em centros espíritas, nas suas horas vagas e por mera filantropia, com o intuito de auxiliar o próximo. E como pagam os centros espíritas? Os centros espíritas têm geralmente meia dúzia de, passa a expressão de carolas, cerca de 10, 20 sócios, que se cotizam e que pagam a renda de casa, a água e a luz. São de facto centros muito pobres do ponto de vista pecuniário, mas muito ricos de espiritualidade. Centros pequenos que albergam 60 pessoas, 40, como aliás Kardec preconizava que deviam ser assim. E qual a obra social que o senhor gostaria de divulgar aqui, que a gente pudesse ajudar aqui no programa? Alguém queira ajudar de alguma forma as pessoas? Porque se falou do abismo que separa, mas eu gostaria, há também a ponte que liga, claro, que é a caridade, que é o amor ao próximo. E há vários tipos de caridade no nosso, portanto, a caridade do entendimento, a caridade da compreensão, a caridade da tolerância, né? A caridade da fraternidade, né? A caridade do auxílio desinteressado, a caridade material, a caridade de um sorriso, a caridade de um silêncio, né? Quando às vezes as coisas estão difíceis na vida e quando às vezes alguém nos prejudica, a caridade do perdão. Portanto, todo esse tipo de caridade faz falta na vida. As pessoas que desejem saber quais os centros espíritas têm obras sociais, nós sugeríamos que contactassem a Federação Espírita Portuguesa, aqui na Amadora, que é quem coordena a grande maioria dos centros espíritas portugueses, e há de facto vários centros que têm obras sociais que apoiam, outras obras sociais às quais estão associadas, mas que trabalham na clandestinidade, dentro daquela postura que Jesus ensinou, que a tua mão esquerda não saiba o que a direita faz, né? Porque o nosso intuito é espiritualizar as pessoas e não espiritizar. Não queremos convencê-las que se tornem espíritas, não. Queremos convencê-las, sim, que são seres imortais e que um dia vão voltar à Terra. Então, é a nossa obrigação lutar para que o mundo seja melhor, independentemente do autocolante que cada um de nós tenha. Porque certamente um dia nós vamos encontrar um mundo espiritual, eu, você e o pastor. E continuaremos esta discussão certamente. Aliás, lado a lado. Eu acredito que antes do mundo espiritual nós vamos nos encontrar aqui outras vezes. Quem sabe. Muito obrigado pela participação no programa. Pela vossa gentileza. E vamos agora então aqui quer dizer, aquilo que o Manuel Oliveira falou, também amiga de Aveiro. O senhor quer comentar alguma coisa a respeito da participação dessas pessoas e também as considerações finais? Bom, em relação à nossa amiga de Aveiro, pronto, eu quero lembrar apenas que Jesus, ele fala na sua palavra, no Evangelho de Mateus, que ele não veio revogar a lei, veio para que ela se cumprisse. Então, eu não entendo aquela
forma dela colocar a questão, de um Deus sanguinário, de um Deus cruel. Não. As épocas eram diferentes, os povos pensavam de maneira diferente, mas não podemos culpar Deus dessa situação. Em relação à pergunta que foi feita pelo amigo da Suíça, salvo erro, em que ele falou, por que o mundo está assim? Bom, o mundo está assim porque o homem tem o seu livre-arbítrio e, como tal, Deus não pode interferir na vida do homem enquanto o homem não o permite. Essa é a grande diferença que há entre o Espírito Santo, o Espírito de Deus, e os espíritos imundos, como nós os consideramos. E o Espírito imundo, ele entra na vida da pessoa, subjuga a pessoa, oprime a pessoa. O Espírito Santo não. Ele entra na nossa vida quando nós assim o permitimos. E claro, para isso é necessário que nós também venhamos a criar condições, aquilo que nós chamamos a conversão, não é? Porque ninguém vai acompanhar com alguém que minimamente não se identifique. Então nós temos que nos procurar moldar de uma certa forma a vontade de Deus para que Ele venha a ter prazer em acompanhar connosco e aí sim, com permissão nossa, operar na nossa vida. Aproveitando também a oportunidade que o Senhor nos dá também para falar da nossa obra social, eu quero lembrar, por exemplo, hoje nós visitamos uma instituição aqui em Lisboa, que é a Casa de Acolhimento Mão Amiga, e tomamos conhecimento de várias carências que a instituição tem. Inclusive, uma coisa que nos chamou a atenção é que é uma instituição que trabalha com crianças de alto risco. Casa de Acolhimento Mão Amiga é uma casa de instituição de crianças? Exatamente, que trabalha, portanto, ela faz, digamos assim, recebe crianças e faz, de uma certa forma, um reencaminhamento para famílias, mas só que tem crianças que às vezes estão 1, 2, 3 e mais anos naquela instituição, uma instituição... Quer dizer, no caso, a Casa de Acolhimento Mão Amiga, que eu entendo aí, ela receberia as crianças e teria que repassar para famílias, exatamente, crianças desamparadas. Claro. Mas demora, às vezes, 2, 3 anos. Eu tive a ocasião de falar até hoje com a diretora da instituição e perguntar, por exemplo, eu estava observando uma criança lá que ela tem 12 anos na realidade, mas ela tem, digamos assim, um comportamento de uma criança de 4 anos, portanto tem uma deficiência, e que ela está na casa de acolhimento, salvo erro, desde os 4 anos de idade. Então já tem 8 anos. 8 anos. E conversando com ela, entre muitas carências que ela falou, eles têm uma carência que é urgente, porque existem essas crianças que têm que ir para escolas diferenciadas, têm que fazer terapia da fala, algumas delas, então elas estão lutando com a necessidade de uma carrinha para transportar as crianças. E foi entre muitas coisas que nos foram relatadas, essa, digamos assim, é a prioridade mais urgente. Então eu faço até aqui um apelo às pessoas que nos estão assistindo nesta programação, se o senhor me permite, para que deem um auxílio, portanto, à Casa de Acolhimento Mão Amiga, a fim de que elas possam ter um meio de transporte tão importante para levar essas crianças à escola, ao tratamento médico, enfim, para que as crianças possam ter, no mínimo, o mínimo possível de sobrevivência. Aliás, estamos no início do ano letivo, né? Quer dizer, as crianças realmente necessitam desse apoio. Bom, nós vamos terminando aqui o programa Fala que eu Discuto. Aliás, o programa hoje foi, pelo menos no meu entender aqui, muito bacana, porque conversamos, dialogamos, aliás, ideias diferentes, mas temos até o jornal aqui de Espiritismo, que é o jornal que o José Lucas... É um jornal muito pobrinho, mas é feito com carolice e com muito amor. Esses jornais pobrinhos, às vezes, conteúdos... são ricos. É feito por uma associação sem fins lucrativos, em que algumas empresas apoiam com publicidade. Tá certo. E às vezes pode haver pessoas que tenham interesse, até pessoas não espíritas que tenham interesse, podem visitar a nossa página na internet e ver lá. Tá bom. Bom, nós vamos convidar o senhor aqui outras vezes para o programa, tá? Para que o senhor participe do programa, também o pastor Carlos. Aliás, gostaria até de abraçar essa causa aí sobre as crianças. Vamos ver se a gente consegue esse transporte para as crianças, que eu acho que mais do que tudo, acho que a prática que é o que realmente faz valer, né? E amanhã amanhã é sábado, segunda-feira estaremos de volta com o programa aqui
Fala que eu te escuto, tá bom? Você vai ficar agora com um programa em que posso te ajudar. E segunda-feira, então, estaremos de volta com todos vocês aqui. Uma boa noite, um bom fim de semana. Até a próxima. Quantas vezes procurei entre as pessoas alguém que pudesse me ajudar. A resposta que eu sempre recebia era a mesma: sinto muito, hoje não dá. E assim o tempo foi passando, já começava a me desesperar, quando ouvi uma voz suave me dizendo: sou teu amigo, estou aqui para te ajudar. Eu encontrei um amigo fiel. O seu endereço fica lá no céu. A cidade onde ele mora é toda cheia de luz. Esse amigo que falo, seu nome é Jesus. A felicidade agora está comigo. Minha vida foi totalmente transformada depois que conheci a Jesus Cristo. Tenho tudo, não me falta nada. Quando sinto que as coisas não vão bem, dobro os joelhos e começo a clamar. Jesus Cristo logo em meu socorro vem, trazendo a resposta pra me dar. Eu encontrei um amigo fiel. O seu endereço fica lá no céu. A cidade onde ele mora é toda cheia de luz. Esse amigo que falo, seu nome é Jesus. Esse amigo que falo, seu nome